Fala pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Cabral é o 9. Esse é o centroavante que o Corinthians está buscando nesse momento. A janela tá para fechar e eu vou te contar sobre a chance desse negócio. Guilherme Biro e Wesley recebem propostas e podem deixar o clube. E o Luizão, o zagueiro, deu uma esfriada. Eu vou te contar o que aconteceu também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Corinthians abriu negociações com o Benfica para contratar Arthur Cabral. Natural de Campina Grande, na Paraíba, jogador que surgiu na base do Ceará muito bem. Depois chegou ao Palmeiras. No Palmeiras ele não jogou, teve muito pouco espaço com o técnico Luiz Felipe Scolari. O ano ainda era 2019, na verdade, né? 18 para 19, o Palmeiras campeão brasileiro em 2018. Ele chega em 19, joga 3 jogos, se não me engano, tem um gol marcado, mas é negociado com o Basel da Suíça. O Palmeiras, naquele momento, recupera um valor investido, né, por um jogador que não tinha jogado e que acabou atrás na fila, né, de outros tantos. Era uma época em que o Palmeiras contratava muitos jogadores, ainda na gestão do Alexandre Matos como diretor executivo. Ele vai para a Europa e se destaca no Basel da Suíça. Ele faz muitos gols por lá. Teve um momento em que ele se tornou o principal artilheiro de todas as ligas europeias. Na temporada 2020 e 2021, ele chegou a marcar 20 gols em 35 jogos. E ele ainda detém o título, o status de o terceiro maior artilheiro da história da Conference League, que é uma das ligas europeias, né? Assim como a Liga UEFA, como a Europa League agora, né? Como a Liga dos Campeões da Europa, a Conference League também, né? Com clubes mais periféricos que não conseguem classificação para essas duas que eu citei. O Arthur Cabral é o terceiro maior artilheiro, para vocês terem uma ideia. Fez muitos gols no Basel da Suíça, chamou a atenção da seleção brasileira, ele foi convocado nesse período, e também da Fiorentina da Itália. Voltou a fazer muitos gols, até que foi comprado pelo Benfica por 20 milhões de euros, que é justamente o valor que o Benfica, nesse momento, quer recuperar no investimento feito pelo jogador. E esse é o grande X da questão. O Arthur Cabral tem 26 anos. Na última temporada, tem um número até interessante, ele tem 11 gols marcados em 43 jogos disputados pelo Benfica. Nessa temporada, são 3 jogos, ainda está no começo, né? Ele não disputou nenhum, e o Benfica topou negociar o jogador. O Corinthians está tentando um modelo de negócio por empréstimo, mas é claro que o Benfica vai querer uma obrigação ou opção de compra, né, após uma temporada, por exemplo, para tentar recuperar o dinheiro investido. A patrocinadora Master vai dar esse aporte financeiro, é o que o Corinthians está tentando montar nesse momento. Existe a negociação, o Corinthians já contatou o jogador e também o clube, o Benfica. E agora o Corinthians tem aí 10 dias, né, um pouco menos, né, uma semana, porque até o dia 2 de setembro só a janela, para tentar resolver dessa maneira. O Arthur Cabral se interessa em voltar para o Brasil, obviamente viu com bons olhos o Corinthians, e o Corinthians está tentando, não precisa mais convencer o jogador, convencer o clube aí sim a liberar para que ele ganhe alguma taxa de vitrine, para que ele inclusive recupere o futebol e daqui a pouco possa gerar mais investimento para o Benfica, para que, enfim, dê uma parte por um valor, né, no empréstimo que seja batido depois numa opção de compra com algumas metas estabelecidas. São moldes do negócio que agora estão sendo discutidos, debatidos para que Arthur Cabral possa jogar no Corinthians. Vai demandar um tempo ainda, mesmo que não haja tanto tempo assim, mas alguns dias para que o Corinthians consiga formalizar essa proposta e aí sim conseguir a negociação com o jogador. Não é tão simples, né? Mas enfim, o nome do momento é Arthur Cabral. Gosto do nome. Ele sempre fez muitos gols, com exceção do Palmeiras, onde, como eu disse, tinha uma fila muito grande, ele pouco jogava e não teve tanta oportunidade. Não dá pra gente avaliar ele no Palmeiras. No Ceará ele fez muitos gols, no Basel, na Fiorentina, até no Benfica, que está querendo negociá-lo aí. Cara, ele tem números bem interessantes. Jogador, assim, muito bom finalizador, bola aérea, centroavantão. Sempre gostei muito desse perfil de jogador. 26 anos, ainda é uma idade espetacular para poder render no futebol brasileiro, e é justamente a figura, a função que o Corinthians está precisando. Agora, meu questionamento, assim, minha dúvida é porque já são muitos centroavantes agora, né? O Corinthians tem o Pedro Raul, tem o Yuri Alberto, tem o Héctor Hernandes, que é o espanhol, que já treina no CT já há alguns dias, mas está aguardando os trâmites burocráticos. Eu falei para vocês, é jogador europeu, demora, tem visto de trabalho e tal. Então, tudo isso regularizado, aí ele vai ficar à disposição e vai ser anunciado devidamente, né, o Héctor Hernandes,
que veio do Chaves de Portugal, mesmo time de Hugo Souza, vejam só. Só que o Hector não entra em campo desde abril, né? Abril, acho que maio foi a última partida dele. E aí já são 3 meses sem entrar em campo, mesmo que ele esteja regularizado, vai demorar um pouquinho para ele entrar em forma e tudo mais. Hector Hernandes, Yuri Alberto, Pedro Raul e agora viria o Arthur Cabral. Será que o Corinthians vai ficar com todo mundo? Ou vai emprestar um jogador? Ou vai desistir de alguma contratação? Tem o Alex Arce aí que volta e meia, retorna à pauta também, o jogador da LDU, porque o Ramon Dias não teria desistido desse jogador. Não sei. O fato é que se trouxer o Arthur Cabral, bom, na minha opinião, esquece todo o resto. Aposta no Arthur, deixa o Yuri como um centroavante reserva ou um segundo atacante, dependendo do modelo de jogo, porque eu acho que o Thales Magno funcionaria muito mais num time titular ideal ao lado de um centroavante, mas tudo bem. Dá para jogar com o Yuri e o Arthur, dá para jogar, ou dá para jogar com o Yuri sendo um reserva imediato e está tudo certo. Uma briga e uma disputa por espaço com o Arthur Cabral. Porque o resto, realmente, o restante, né, dos outros jogadores, na minha opinião, não faria sentido. De qualquer forma, o Corinthians acho que está tentando, tipo assim, né, todas as possibilidades. É que o Arthur, eu acho que tem um nível acima de todos os outros aí, para ele poder chegar e ser titular. Gosto muito da possibilidade de contratação de Arthur Cabral. Vamos aguardar e nos próximos dias eu trago mais informações para vocês. Arthur Cabral. A pergunta é: ele vem para o Corinthians ou em Portugal ele Benfica? A pergunta é: Cabral deixará Portugal mais uma vez rumo ao Brasil? Dessa vez para descobrir o caminho do gol para o Corinthians? Eu, Samir Carvalho, ontem consegui confirmar a informação dos colegas. Essa informação não é exclusiva minha, tá? Né? Às vezes as pessoas ficam com tanta inveja que eu solto informação exclusiva todo dia. A gente fala para as deles são tudo exclusivo. Mentira. Nunca tive essa pretensão, não sou louco disso. Essa informação não é exclusiva minha, tá? Essa informação eu apenas confirmei que houve uma conversa e uma proposta levada ao Pitombeira, tá? Que certamente encaminhou para o Benfica. A proposta não agrada, tá? Ela não agrada o Benfica. Ontem eu já informava que o Bruno Andrade trouxe hoje, que o jogador quer permanecer na Europa. E ontem, em cima das poucas informações que eu tinha, mas informações suficientes, ontem eu já dizia para vocês: balão de ensaio, cavada. Minha opinião que contraria a informação, tá? Primeiro que eu achei muito fácil o Corinthians estar confirmando para todo mundo que ligava em off. É verdade, é verdade? Achei muito estranho o Corinthians sair confirmando tão fácil. E o Pitombeira também confirmando para todos isso. O jogador estava esquecido. O jogador não vive um bom momento. O jogador, o nome dele não estava circulando. Reparem bem isso, gente. Eu tenho experiência nessa parada chamada futebol. Tá? Eu tô balançando a perna, tá mexendo minha câmera aqui, vocês acham que o cenário tá balançando. Eu tenho experiência nesse negócio, são 20 anos no futebol, né? O jogador não estava aparecendo no noticiário. Não tinha nenhum time da Escócia querendo ele, ou o time da Suíça querendo ele de volta. Não tinha um time brasileiro especulando o Arthur Cabral, tá? Eu acho, e repito, gente, é uma opinião, eu posso errar. Uma opinião, eu nunca quero errar a informação. Eu sou chato com isso, se quiserem achar como vaidade, não é, mas é minha profissão, pô. Eu tenho que levar a sério a informação, não posso ficar chutando. Então, informação eu não erro e não quero errar. Não vou errar. Posso até errar, né? Ninguém é perfeito, mas não... mais de 90% de chance de não errar, porque eu confirmo uma vez, com duas, três pessoas. Agora, opinião, eu posso errar uma opinião. Entendeu? Aliás, não é errar. A opinião que eu tenho, depois as coisas caminham para o outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode chegar amanhã o Arthur Cabral ser contratado. Mas eu não acredito. Tá? Eu não acredito. Então, o Arthur Cabral, para mim, hoje,
Não demorou. Não demorou um dia, não demoraram 24 horas já para sair uma informação de que é difícil a contratação, que talvez não vai dar certo, tal. Foi muito rápida essa informação, tá? Falar do Wesley, tá? Tem uma coisa importante para a gente falar do Wesley, que eu acho bem interessante, tá? Olha só, o que eu tenho de informação em relação ao Wesley é que o Al Nassr, né, tem aí intenção de pagar os 20 milhões de dólares. A questão dos 5 milhões eu ainda não confirmei, tá? Eu, como um bom corintiano e um repórter que fica atento, tenho meus discernimentos em relação a tudo que está acontecendo, eu não estou botando muita fé nessas bonificações, tá? Não estou botando muita fé. A gente sabe que a diretoria vai vender essa história nos bastidores, porque eles querem bater aquele recorde que é do Pedrinho de 20 milhões de euros, tá? A informação que eu tenho é que tem a proposta de 20 milhões de dólares, tá certo? Informação, inclusive, aí do Bruno Andrade, informação do site UOL. É que existe aí essa proposta. Os 5 milhões de dólares de bonificações eu não tenho. Primeiro que são duas coisas. Eu, ultimamente, eu ando desconfiado de tudo. E as coisas têm se confirmado, as minhas desconfianças têm se confirmado. Segundo, essas bonificações ninguém nunca vê, tá? Ninguém nunca vê. Ninguém nunca vê. Ah, agora a bonificação chegou, o valor é esse, caiu aí os 5 milhões das bonificações. Eu nunca vi. Então, assim, o Wesley pode estar sendo vendido por 20 milhões de dólares, que vai dar 98 milhões de reais, tá? Desculpa, 20 milhões de dólares vai dar 110 milhões de reais. 16 milhões de euros, que era a proposta do Shakhtar, que foi recusada pelo Augusto, é que dava esse valor aí de 89. Então o Corinthians está uma diferença aí de 20, né, milhões de reais, mais ou menos, da proposta do Shakhtar para a proposta, claro, para a proposta do Al Nassr, né, clube aí que atua o Cristiano Ronaldo. Cara, 20 milhões de dólares, se essa proposta realmente chegou, tem que vender, tá? Tem que vender. Eu acho importante, né, o Corinthians vender logo, tá? Eu sei que vai vender por 20 de dólares, porque é o que o Augusto estava pedindo nos bastidores. Esse negócio de 30 milhões de euros, essa ilusão, sabe, essa fantasia, né? Isso aí já tinha saído de cena. Então não tem como, né, a gente achar que o Wesley vai ser vendido por 25, vai ser vendido por 30, que não vai, tá? Que não vai, entendeu? Então não existe isso, tá? Não existe a questão de 30, 28, existe uma proposta de 20 milhões de dólares, e agora é a gente, né, aguardar para saber se realmente vai se confirmar a saída do Wesley. Tá? Que o Corinthians aceitou 20 milhões de dólares, eu também tenho informação, tá? Eu também tenho informação. O que eu estou dizendo é o seguinte, precisa se confirmar tudo no papel, tá? Porque a diretoria do Corinthians é uma diretoria confusa, é uma diretoria que a gente sabe que tem aí os seus, né, enfim, os seus amadorismos. Então eu quero primeiro ver tudo no papelzinho aqui, ó, anotadinho, sabe? E aí sim a gente vai poder cravar para vocês essa venda do Wesley ou não. Continuando falando mais um pouco do Corinthians, torcida corintiana, o Corinthians não conseguiu registrar aí a tempo os 2 reforços que o Corinthians contratou para essa janela, o Héctor Hernandes, o espanhol, e também o José Martínez, o venezuelano volante,
que chega para reforçar o meio campo do Timão. O Corinthians não vai poder contar com os dois jogadores na partida de agora contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, lá no Ceará, no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que precisa fazer pontos, mesmo fora de casa. Eu sei que a parada é difícil, mas o Corinthians continua na zona do rebaixamento e precisa brigar cada vez mais e pontuar para escapar da zona lá de baixo, né? O Corinthians tinha até às 7 horas da sexta-feira para registrar os jogadores, porém não conseguiram aí a tempo registrar os dois reforços aí para o Timão. Para essa partida, o Ramon Dias deve ganhar a volta do Yuri Alberto e do Romero e também do Ranieri. 3 voltas, pô, bastante importantes aí para o esquema do Ramon Dias, né? O Ranieri, o Yuri Alberto e o Romero. O Yuri Alberto e o Romero juntos tem metade dos gols do Corinthians na temporada, né? E o Corinthians, numa possível escalação, deve ir a campo aí com o Hugo Souza, o Félix Torres, André Ramalho e o Kaká, 3 zagueiros. No meio de campo, Rian, Charles e Rodrigo Garro. Nas alas, Mateuzinho e Matheus Bidu. No ataque, Thales Magno e Yuri Alberto. Ou Igor Coronado, segundo a informação aí do GE. Então, para quem não sabe, o Corinthians vai enfrentar um Fortaleza no Castelão às 4 horas da tarde, no domingão. O Corinthians que está lutando para sair da zona do rebaixamento, e o Fortaleza vem numa grande frase aí, brigando para ser líder do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem 22 pontos, está na 17ª posição. E olha, o Corinthians precisa realmente pontuar contra o Fortaleza. O jogo é difícil. O jogo é muito difícil. Aliás, eu gostaria de perguntar a sua opinião. Você acha que o Corinthians consegue ganhar do Fortaleza lá no Ceará? Da mesma forma que o Corinthians ganhou do Bahia, né? E ninguém acreditava de 1-0. Deixa a sua opinião nos comentários se você acredita aí na vitória do Timão mesmo fora de casa. E repercutindo também a informação aí do Arthur Cabral, né? O Corinthians que ainda continua no mercado da bola, atrás de algumas posições, principalmente na lateral e no ataque, no meu modo de ver. E o Corinthians tem o interesse aí de contratar o atacante Arthur Cabral, que no meu modo de ver seria uma baita contratação para o Corinthians. Arthur Cabral que veio do Ceará, né? Nasceu no Ceará, depois passou pelo Palmeiras, aí foi vendido para fora, passou pelo Basel e jogou muito no Basel, né? E agora está no clube do Benfica. O jogador já manifestou interesse de vir defender o Corinthians. Aí agora se trata aí de uma negociação entre o Benfica e o Corinthians. Corinthians, em primeira vista, formulou um contrato aí de empréstimo de uma temporada com uma opção de compra junto com a patrocinadora Master, que ia aí ajudar o Corinthians nessa contratação do Arthur Cabral. Vocês gostariam de ver o Arthur Cabral no Corinthians? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários, tá bom, fiel? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Deus abençoe o final de semana de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês. Que o mal não prevaleça, tá bom? Deus abençoe cada um. Muito obrigado pela audiência e tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!